que a independência seja comemorada em todo o país e principalmente no coração de todos nós. Brasil acima de tudo. O dia da nossa independência, 7 de setembro. Infelizmente, neste ano, tudo está sendo e acontecendo de maneira diferente. Mas não podemos deixar de comemorar, de exaltar esse dia tão importante para o Brasil. Hoje, em especial, eu quero agradecer a todos os produtores rurais, a todos esses patriotas que não deixaram de trabalhar nem um dia sequer para abastecer a mesa dos brasileiros. E depois de muitos momentos onde esteve em evidência ao longo dos últimos anos, uma semana importante para o Supremo Tribunal Federal. A troca de comando na corte acontece quinta-feira, dia 10. Saída de Dias Toffoli, assumindo Luiz Fux, de 67 anos, assumindo a presidência do Supremo Tribunal Federal. A razão tem de ir no banco da frente e a paixão no banco de trás, diz Fux. O ministro será o primeiro judeu a presidir a Suprema Corte Brasileira, estando à frente de um mandato de 2 anos. A ministra Rosa Weber será a vice no biênio. Além da presidência do STF, Fux, que chegou à corte em 2011, após atuar durante 10 anos como ministro do Supremo Tribunal de Justiça, também comandará o Conselho Nacional de Justiça, onde promete lutar pelas minorias. Com posse sendo prestigiada pelos membros da corte, o presidente da República Jair Bolsonaro e os chefes das casas legislativas Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, além do procurador-geral da República Augusto Aras e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Com um perfil mais discreto do que o atual presidente Dias Toffoli, Fux assume o posto com ao menos 2 bandeiras nas mãos: a defesa do meio ambiente e a continuidade nos trabalhos de combate à corrupção. Para isso, o ministro promete que o STF vai investir em tecnologia. A nossa proposta é de que a Corte Suprema Brasileira seja a primeira corte 100% digital do mundo, diz. O que se espera do Supremo do futuro? Espera-se que o Supremo do futuro acompanhe uma nova realidade. Em primeiro lugar, deixando claro que o Supremo será sempre incansável no combate à corrupção, anunciou Fux. O ministro faz parte da ala que, ao longo dos últimos 6 anos, defendeu o trabalho da Lava Jato em julgamentos na corte. Por isso, ele não deve levar ao plenário, pelo menos por enquanto, ações que possam impor novos reveses ao combate à corrupção e à operação. Mas não é apenas em relação à tecnologia que o Fux pretende acompanhar a nova realidade. Hoje nós temos valores novos que são importantíssimos para que haja uma repercussão positiva do nosso país, que é o meio ambiente. Então, um dos nossos eixos de atuação será também esse cuidado jurisdicional com o meio ambiente, afirma Fux. Portanto, uma semana muito importante onde a troca de comando de presidente no STF, assumindo Luiz Fux. E quem voltou a dar o ar da graça foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Em artigo publicado no Estadão, FHC reconheceu que a reeleição aprovada em seu governo para beneficiá-lo historicamente foi um erro. A emenda constitucional que permitiu a reeleição foi aprovada em janeiro de 1997. A compra de votos de deputados para votarem a favor da reeleição foi denunciada e manchou o mandato do tucano. No artigo, FHC diz que foi injustamente acusado de ter comprado votos a favor da própria reeleição, mas diz que não pôde deixar de reconhecer que foi um erro ter permitido. Ele diz que foi ingenuidade sua achar que governantes não fariam de tudo para se reeleger. FHC dá a entender que foi sem querer, querendo. Bem, à época, embora com as dificuldades que o país vivia no último ano do seu primeiro mandato, os brasileiros até eram favoráveis, tanto é que o reelegeram no primeiro turno. Estávamos felizes, vivíamos os primeiros anos do bem-sucedido Plano Real, mas a forma encontrada foi um desastre, agrados aos congressistas. Mais de 20 anos depois, FHC quer demonstrar arrependimento.
Outro que apareceu foi o ex-presidente condenado Luiz Inácio Lula da Silva, e apareceu com pose, fazendo um pronunciamento de 7 de setembro em suas redes sociais. Em discurso claramente preparado por marqueteiros do PT, Lula discorreu sobre os principais temas que a oposição coloca como motivo de jogar pedras no presidente Bolsonaro, tentando colocar toda a culpa das perdas de vidas na pandemia no colo do presidente Bolsonaro. Certamente Lula não lembrou que os bilhões desviados pela corrupção em anos passados poderiam ter salvado milhares de vidas neste momento. Bilhões estampados em hospitais improvisados que tiveram que ser construídos dentro de monumentais estádios de futebol, estádios que deveriam coroar a era petista no governo do Brasil, mas que no fim das contas representam o 7-1 da corrupção contra o povo brasileiro. E em algum momento, gente, Lula, com um discurso de candidato, pareceu que nunca chegou a ficar um mês sequer frente à presidência da República, já que, pelas suas palavras, garantiu que o Brasil deveria fazer muitas coisas e que ele seria capaz de fazer. A maioria delas que ele não fez enquanto presidente. Criticou Bolsonaro por estar em alinhamento com os Estados Unidos. Lula ainda criticou a possibilidade de privatização de empresas estatais e bancos públicos, quando disse: bancos públicos não foram criados para enriquecerem famílias, sem se dar conta que o enriquecimento de políticos e companheiros por meio de corrupção nas empresas estatais foi o principal motivo que levou o povo brasileiro a querer distância do PT em relação ao governo federal. Enfim, o discurso de Lula foi montado para passar a ideia de que já tem certeza de que será candidato em 2022. E o ministro Rogério Marinho já tem o aval do presidente Jair Bolsonaro para agilizar as obras de transposição do Rio São Francisco e a chegada da água para cidades do interior do Rio Grande do Norte. À frente do desenvolvimento regional, Marinho anunciou em visita a Mossoró, município do oeste do Rio Grande do Norte, que entre os meses de junho e julho de 2021 retornaria ao estado para entregar as águas do São Francisco por lá. O projeto São Francisco é a maior obra de infraestrutura hídrica do governo federal, com 477 quilômetros de extensão em 2 eixos de canais norte e leste. O empreendimento visa garantir a oferta de água com regularidade a 12 milhões de pessoas em 390 municípios nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Além de levar as águas do São Francisco para a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, no Vale do Açu, Rogério Marinho deve fazer uma série de obras adjacentes pelo governo federal para poder aproveitar todo o potencial do recurso hídrico implantado. Pois é, gente, em muitos lugares do Brasil, independência é ver a água chegando. E conforme anunciado por ele, também para marcar a data de 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro teve um pronunciamento oficial à nação brasileira em rede nacional. Vencemos ontem, estamos vencendo hoje e venceremos sempre. No momento em que celebramos esta data tão especial, reitero, como presidente da República, meu amor à pátria e meu compromisso com a Constituição e com a preservação da soberania, democracia e liberdade, valores dos quais nosso país jamais abrirá mão. A independência nos deu a liberdade para decidir nossos destinos e a usamos para escolher a democracia. Formamos um povo que acredita poder fazer melhor. Somos uma nação temente a Deus, que respeita a família e que ama a sua pátria. Orgulho de ser brasileiro. Obrigado pela sua atenção, seu like, compartilhamento e que Deus abençoe a você e a sua família.